Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez trabalhando no processo do treinamento do Moca. São palestras simples, básicas, mas da realidade do dia a dia. E hoje a gente vai aqui tentar contribuir com esse processo sobre a missiologia urbana, dentro do contexto de missões urbanas, né, das comunidades, dos ministérios, das ONGs, dos projetos no geral. Então hoje a gente vai falar sobre essa importância da gente entender melhor a necessidade de trabalhar em cima da missiologia urbana. Então vamos começar hoje falando sobre a questão da grande fronteira, né? A grande fronteira missional, que são as cidades. Então nós vamos falar sobre a explosão demográfica, a migração para cidades, centros de poder e miséria. Então essa definição das cidades são pessoas vivendo próximas uma das outras, nos condomínios de luxo, nos condomínios de classe média, nas comunidades, né, anteriormente chamado como favela, bairros de classe comum, e essas pessoas, como nós, temos que trombar um com o outro todos os dias, seja no mercado, no botequim, seja na farmácia, no hospital. Estamos se relacionando no dia a dia, além da instituição eclesiástica, que alguns insistem em chamar de igreja. Então essa interação que temos no dia a dia, ela nos faz humanizar mais a nossa vida. Por quê? São pessoas que têm diferentes cargos, níveis de educação, nível social, nível espiritual, e aí vai embora. Então não tem como nós criarmos um gueto de uma vida daquilo que a gente acredita como base de fé, como base também social, porque, querendo ou não, vamos estar transitando perto de todas as pessoas. E isso é muito bacana, porque Deus, o grande e poderoso Deus, ele nos nivelou, porque dependemos uns dos outros. Não tem como pular fora desse rolê aí. Não tem como. Né? O líder da igreja fulana de tal lá da periferia, domingo ele está de terno, ele é o líder. Ele é o cara que exerce a sua função. Mas durante a semana ele é o faxineiro, ele é o porteiro. Então nós temos que lidar com todos esses processos. E é importante a gente pensar a disciplina e a ciência dessa missiologia urbana dentro desse contexto missiológico, desse contexto eclesiástico, né? Eu vou te dar a definição aqui agora da missiologia urbana para a gente poder tentar entrar em uma ideia simples, para ficar fácil, né? Tanto para mim como para todo mundo que vai absorver ou não essa palestra, esse rolezão aqui. A missiologia urbana, ela é a disciplina, é a ciência, né, que pesquisa, que a gente registra, seja no celular, na mão, na caneta, na mente, e a gente aplica o quê? Os dados relacionados com a origem bíblica, né, em relação às cidades, o desafio das cidades, o desafio de sobreviver, o desafio de ajudar o próximo, o desafio de compartilhar o coração, a mente, o amor, os bens, com aqueles que realmente precisam da nossa generosidade humana em toda a sua amplitude. Então,
É a disciplina e a ciência que pesquisa, registra e aplica os dados relacionados à origem bíblica, à história da humanidade, os princípios e técnicas antropológicas e a base teológica da missão cristã na cidade. Isso é para quem é cristão aí, seja católico, espírita, protestante, não importa. Então é um grande desafio a gente entender esse rolê. Por quê? Porque a gente precisa de entender onde somos, onde estamos, quem somos, como podemos dividir toda essa ternura, esse afago, esse amor, esses bens com o próximo. Então, quais os objetivos do estudo da missiologia urbana? É tomar consciência da realidade das cidades e os seus desafios. Por exemplo, nós estamos aqui no estado do Espírito Santo, na cidade da Grande Vitória. Quais são os desafios da cidade da Grande Vitória? De Vitória e da Grande Vitória? São vários. Nós temos desafios de população em situação de rua, nós temos desafios dos profissionais do sexo que estão nas esquinas, mulheres, travestis, lover boys, a galera que está dependendo da vida, da rua, de trabalhar o seu próprio corpo para sustentar seus filhos, sua casa, etc, etc. Nós temos os desafios do tráfico. Por exemplo, aqui na minha comunidade, ontem e hoje, foram assassinadas 3 pessoas nas questões do tráfico, da briga, da guerra do tráfico. Pessoas que poderiam estar do meu lado, do seu lado, compartilhando coisas bacanas, se foram. Nós temos os desafios da violência do trânsito, desafio da questão dos resíduos, como nós, sociedade, contaminamos o meio ambiente com resíduos de palito de fósforo, de casca de bala, de um monte de coisa. Então os desafios são enormes e tudo isso faz parte da missiologia urbana, da cosmovisão bíblica em relação à comunidade cristã, está envolvida com a sociedade no sentido de servi-la, no sentido de remi-la desse caos todo que nós vivemos. Nós temos que considerar os fatos e os princípios bíblicos sobre missões urbanas, dentro desse contexto cristão, né? Quando eu falo bíblicos, é dentro do conceito cristão. Nós temos várias cidades. Hoje eu não vou falar sobre as cidades do Velho e do Novo Testamento, que são dezenas de cidades, e que a ponte da história revela coincidências sobre a primeira cidade construída na humanidade, chamada Enoque, a cidade que foi construída por Caim. Ele estava num desespero, no caos da vida dele, com as neuroses, com todos os desafios pessoais dele, e de repente Deus permitiu que ele se juntasse com uma galera, e essa galera construiu uma cidade. Os problemas dessa cidade refletem os problemas das nossas cidades hoje. Então isso aqui é muito importante a gente pensar. A gente pega Nínive, uma cidade que militarmente poderosa, glamurosa, e toda a riqueza de Nínive foi construída através de opressão em cima de outras comunidades, por causa da ditadura, por causa de todo o processo que eles viveram, né? Então nós temos Atenas, uma cidade glamurosa da arte, da cultura, onde tinha vários deuses e um deus desconhecido que o apóstolo Paulo, na sua sagacidade, na sua expertise, ele, trocando ideia com a galera no botequim na esquina, ele coloca esse Deus desconhecido como o nosso próprio Deus, Jeová, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o que construiu, que arquitetou a humanidade, o mundo, o cosmo.
Então nós temos vários exemplos aí. Eu não vou citar texto aqui, não vou ficar lendo muitas coisas que não, porque é uma ideia rápida aqui. E quem interessar, corre atrás e procura. Quem não interessar, volta para a rede social e fica lá na inércia. Então nós também temos que considerar e apreciar os métodos de missões urbanas com base bíblica, né? Jesus, por exemplo, que é o mestre, ele nasceu em Belém, foi para Nazaré, e depois ele foi e caiu lá de quebrada lá em Cafarnaum, que era uma cidade estratégica, uma rota marítima, onde que se vendia muito artesanato, animais, e saía barcos para vários lugares da Ásia, do Oriente Médio. Então ele foi estratégico. Em Cafarnaum você tinha todo mundo, né? Era como um lugar onde todas as culturas transitavam. Então essa questão de apreciar esses métodos práticos, objetivos, baratos, sem ficar construindo mega estrutura caríssima para arrancar o couro do povo, para manter aquele glamour por causa de vaidade, o mestre nos deu esse exemplo prático, né? Tanto ele como os apóstolos, eles deram exemplos práticos de facilidade, de coisas que a gente não precisa de ficar se matando para poder desenvolver o desenvolvimento do reino, do evangelho, que é puro, cru, simples, barato e que transforma, independente do seu estilo de vida, das suas opções e etc. Então apreciar esses métodos é muito legal. Tem um método bem agressivo na cidade de Keila, que está lá no Velho Testamento, não vou lembrar agora, só sei na internet que vai achar Keila, que é uma cidade de agricultores, de pecuaristas, gente simples, aqueles homens que não tinham dom, não tinha a performance da guerra, da violência, com suas famílias maravilhosas, e os filisteus ficavam espiando eles ali. Toda vez que tinha colheita de algum tipo de agricultura, toda vez que tinha alguma prosperidade, eles iam, escravizavam, matavam aqueles pais, pegavam aquelas mulheres como escravas sexuais, pegavam os meninos, as crianças, como escravos para poder usá-los depois. E isso aí foi acontecendo de tempo em tempo, e Deus ficou muito indignado com isso. Ele falou para o rei Davi, falou assim: eu não aguento mais essa injustiça que está acontecendo com a cidade de Keila. Eu quero que você pegue seu exército, vai lá e regaça aqueles filisteus, senta o dedo neles e liberta aquele povo, deixa aquele povo livre, traz a dignidade de Keila novamente. Aí Davi foi falar para os cabras dele lá e os caras ficaram com medo, porque eram uns caras frouxos, com medo de milícia, com medo de traficante, com medo de governo, com medo de STF, de outras coisas mais. E aí o que aconteceu? Ele foi lá para Deus e trocou ideia com Deus, e Deus falou com ele assim: bicho, deixa de ser frouxo, eu tô mandando você ir lá fazer a parada, porque é eu que tô mandando, eu vou resolver a parada, é eu que vou dar força. Não é a sua força é nada. E aí Davi falou com os caras lá e chamou eles na chincha, e eles pegaram e foram para Keila. Quando chegaram lá, Filisteu estava fazendo o escracho na cidade de Keila, estuprando as mulheres, abusando das crianças, matando aqueles pais de família, agricultores, aqueles caras simples, trabalhador, gente boa, bacana. E aí Davi pegou e sentou o dedo nos caras, mandou eles para fora, matou um monte de filisteu, resolveu a parada e trouxe a dignidade de Keila de novo, né? E aquela cidade, aquele campo ali, agricultor, pecuarista, voltou a sonhar, voltou a viver, a respirar, e trouxe libertação para aquele povo. Então nós temos vários contextos dentro desse universo, né?
bíblico da humanidade, da história da humanidade. Então, apreciar esses métodos é importante. Não estou dizendo que ninguém tenha que sair para ir matando ninguém, porque o mundo mudou, o contexto hoje é outro. Mas nós temos que engajar nas questões sociais, nas questões políticas, nas questões da educação, nas questões da arte, da cultura, para a gente poder trazer a dignidade de novo para o povo que está sofrendo com opressores. Então hoje a gente vê muito esse universo aí, né, dos editais, das licitações, a gente vê muita corrupção, muita soberba, muito monopólio, né, nesse universo da arte e da cultura. Quanto artista, não só cristão, mas artistas que estão na periferia, gente que escreve, que pinta, que poetiza, gente que grafita, gente que toca e que não tem espaço, porque está cheio de filisteu dentro desse polo político, comendo, devorando como hienas esses espaços de editais, de licitações e etc., que poderiam dividir esse dinheiro com a galera que realmente não tem condições de sobreviver, não tem condições de produzir aquilo que é o seu dom, que é a sua vocação. Então, é o mesmo plano, a gente só atravessa a ponte para a pós-modernidade, né? Então tem muita gente aí que está mamando nas tetas do Estado, do governo, dos municípios, e gente que faz parte da comunidade cristã também, que é avarento, que quer tudo para si, e que não tem um olhar da cosmovisão de Deus em relação à comunidade, à humanidade, às pessoas que estão ao seu lado, né? Então isso é importante, a missiologia urbana vai nos dar essa condição de entender esse processo todo aí. A outra questão é ensaiar a elaboração de projetos legais, projetos que vão nos dar um norte, nos capacitar, vão nos ajudar a fazer a coisa de forma metódica, profissional, sem muita improvisação. E esses projetos, a gente tem muitos exemplos bacanas aí na sociedade, né? Recentemente não, já tem algum tempo que criaram um novo movimento chamado Business and Mission, Negócios e Missões, que atraiu muita gente avarenta. Então, mas os avarentos, eles estão aí rodeando a gente, igual a hiena. Mas tem muita gente que é séria, que ficou no business e no mission, né? Grande parte ficou só no business, que quando começou a entrar dinheiro, o mission acabou, esqueceram o mission, né? Ficaram só no negócio, ganhando, e esqueceram da missão. Então, como algumas convenções, né? Eclesiásticas, né? Alguns ganhando muito dinheiro, andando nos seus carros de luxo, nos seus ar-condicionado, e aquele pastor, o missionário, está lá na linha de frente, que tinha que ter o melhor equipamento, o melhor salário, eles ficam com a rebarba, com a miséria. Eles mandam um pouco lá e achando que está fazendo muito. Não é verdade, isso é mentira, é corrupção, né? É desigualdade social. Então, eu estou assentando aqui essa questão das convenções, de algumas agências missionárias, onde o líder vive numa casa top, está vivendo bem, e os obreiros estão lá na merda. E merda no grego é merda mesmo, tá? Tem que falar grego, né? Você tem que traduzir para o grego para você ter atenção. Então tem tudo isso, todo esse processo. Então ensaiar projetos onde a gente pode
captar recursos dentro da legalidade, né? Dentro da moralidade, e desenvolver projetos bacana, que a gente não precisa de ficar mais mendigando pão para aqueles que não estão nem aí para a missão. Eles estão afim de colocar placa, layout, LED atrás do púlpito e projetar frases de efeito. Isso aí vai passar, porque não é de Deus, vai passar, velho. Entendeu? A outra questão que eu queria entrar sobre a questão da urbanização, né, que é um grande desafio nosso. O mundo está urbanizado. Então, essa questão da urbanização, ela é muito sério. É a questão da industrialização, né? A mecanização da agricultura, por exemplo, trouxe muita gente da agricultura, da pecuária para as cidades. Famílias que trabalhavam em fazendas, em propriedades, que não tiveram mais espaço, porque tem máquinas hoje que fazem serviço de 20, 30 homens. Então eles vieram para a cidade atrás de uma nova proposta de vida, de estudo para os filhos e etc e tal. Então essa questão da urbanização trouxe muito colapso assim de comunidades sem estrutura. A gente chama de favela, né? Alguns chamam de favela, comunidade, vila. E esses lugares são afastados, não tem estrutura, nenhum tipo de estrutura. As escolas são depredadas, o tráfico está lá no meio, a violência doméstica, os abusos, né? Os abusos sexuais, verbais, físicos, e vira uma desgraceira só. Então, essa questão da industrialização, da mecanização da agricultura, da pecuária, forçou esse desenvolvimento da urbanização, esse crescimento da urbanização e todos os seus desafios. Então, quando se fala, eu quero plantar igreja, eu quero desenvolver o projeto do reino, pensa sobre a periferia, pense sobre os desafios da periferia, pense sobre como dobrar o coração para uma classe que realmente precisa ser assistida, não só com reuniões de domingo à noite, com cantoria e etc., mas na integralidade da missão. Vou falar missão integral não, que já vai virar um inferno, mas a integralidade da missão, onde a gente é presente, a gente é participativo, tanto com uma cesta básica, como limpar a caixa d'água de uma viúva, uma senhora idosa, quanto comprar um par de chinelo para uma criança, uma mochila, um lápis de cor. E tudo isso aí é muito importante dentro do foco da missão urbana, certo? E além disso tudo, seja o que for que vai doar, conseguir agraciar essas pessoas, mas é a presença, pele com pele, né? O olhar, o afago, a ternura, isso é muito importante para uma comunidade. Então, quando a gente pensa o evangelho do reino de Deus, a missão urbana, a igreja estabelecida, a presença e o contato é muito mais importante de qualquer presente. O presente é muito bem-vindo, a assistência é muito bem-vinda, né? A outra questão que eu gostaria de colocar aqui é o crescimento natural da população, né? Hoje não, sempre foi assim, essa questão das pessoas não ter um controle de natalidade, né? Aqui na minha região é normal ver muito adolescente com 2, 3 filhos, moças, senhoras de 20 anos já está com 4, 5 filhos. Então esse crescimento é muito louco, as pessoas estão transando sexo, estão vivendo suas vidas, curtindo seus rolês, e as crianças estão chegando e elas estão encontrando um mundo desafiador, cheio de problemas, cheio de caos, cheio de tudo. Então esse crescimento natural da população é o nosso desafio como missão urbana,
certo? A outra questão são as melhores condições de vida que as pessoas que vieram para os grandes centros vieram buscar. Comprar roupas de melhor qualidade, comer bem, estudar melhor, etc. Isso atrai, as cidades atraem, né? Porque é normal, é fato. Numa vida rural você não tem tantas possibilidades. E com o crescimento da comunicação, da internet, as pessoas começaram a vislumbrar todas essas questões. O desejo de consumo, o desejo de ter coisas, o desejo de vestir melhor, o desejo de ter um melhor hospital. Então, esse é um outro grande desafio em relação às missões urbanas, o inchaço das cidades, né? O mega crescimento das cidades. É essa atração, essa melhor condição de vida. A outra questão é essa atração dos grandes centros. As cidades, elas têm muita atração, muito glamour, muita luz, muito evento, muita coisa que a pessoa que está lá no interior, ela deseja essas questões. É normal, faz parte do ser humano. Então isso faz com que essas pessoas venham para cá, para as grandes cidades, e vai inchando a cidade. E aí a cidade não tem estrutura psicocultural, psicossocial, para atender tamanha demanda de pessoas, com suas frustrações, com suas neuroses, com suas enfermidades e tudo mais. E a outra questão que eu queria colocar aqui são essas questões das cidades na Bíblia. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente tem várias. A primeira é Sodoma, criada por Caim, né? Foi fundada, chamada de Enoque. A primeira cidade da história da humanidade é chamada de Enoque. E a gente vem por várias cidades, né? Eu até falei sobre Nínive, tem Atenas, tem Jerusalém, tem muitas cidades com suas questões, seus desafios, e ela termina pela fé na Nova Jerusalém, que é aquela cidade que muita gente não acredita, né? Cidade que os seus alicerces homem algum consegue estruturar. Lá em Romanos 9 tem um texto muito louco, poético, que eu gosto demais, que fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente dele para que pudesse dar a ele alguma coisa? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Ou seja, todos nós somos criados para uma questão só: adorá-lo. Adorá-lo, mais nada. Tá ligado, doido? Adorá-lo. Independente se você usa algum aditivo ou não, se você é isso e aquilo, importa. Mas o rolê é esse. Então, quando a gente pensa nessa Nova Jerusalém, é porque é fato. Ele vai voltar e ele vai levar aqueles que realmente curte ele, que adora ele, independente da sua opção, se você come jiló ou se você come beterraba, se você come broa ou não importa o que, entende? Se você usa o cabelo roxo, verde, azul, se você usa um terno caqui, se você fala eruditamente, não importa, ele vai levar aqueles que realmente têm um coração com ele, tá ligado? Então essa questão das cidades, elas nos mostra exemplos bacanas de como a gente poder ser um contribuinte legal para sua comunidade. Não só a sua comunidade de fé, mas a sua comunidade que você vive. Porque às vezes tem um casal de idoso que mora na tua rua. E eles precisam só da sua atenção, porque eles querem falar da vida, falar de como eles viveram. Coisas simples. Eles querem falar do passarinho, eles querem falar da comida que eles fizeram. Isso é libertário para a vida de pessoas que estão sozinho, mais solitário que um paulistano, trilha sonora de filme mexicano. Muita gente estava mais bobo que banda de rock, um palhaço do circo Rostovski. Mas ontem eu recebi um telegrama que era alguém de Aracaju ou do Alabama,
dizendo: nego, é assim que diz, que muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com a vontade danada de mandar beijos pro delegado, desejar bom dia. E aí vai. Dizer bom dia pro português da padaria. Essa é uma música do Zé Cabaleiro, lá do Maranhão. E essa música, eu lembrei agora, eu estou encaixando aqui no rolê, porque é uma música que realmente ela fala muito do que a gente está falando aqui hoje. Então a outra questão, além das cidades, é a questão do homem urbano. Ele vive no anonimato. O homem urbano, ele tá só para si, ele tá ali guardado. Ninguém sabe quem ele é. Nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades mais, Nova York, Tóquio, ninguém sabe quem é quem. Ele está no anonimato, ele vive para ele, por si, para si mesmo e acabou. Outro ponto importante sobre o homem urbano é a alienação, né? Essa questão da... Então, a gente está falando aqui sobre a questão do anonimato, essa questão do cada um viver na sua. Às vezes você vai para uma festa, uma reunião, um encontro, seja lá onde for, com quem for, não importa o local, e você está na mesa, a primeira coisa que a pessoa pega é um telefone para ficar vendo vídeo, para ficar vendo coisas e interagindo, e você fica ali no vácuo, né? Então essa questão do anonimato está muito entrelaçado nesse processo aí. A questão da alienação, né? Muita gente que tem muito discurso, muita gente que tem muita bandeira, mas é alienado. Vive em prol dessa bandeira, esquece que existe uma humanidade ao seu lado. Isso tudo reflete muito nas questões ministeriais, da galera que tem chamado, que tem projeto, que tem isso, que tem aquilo, está totalmente entrelaçado nesse processo. Eu viajo muito pelo Brasil de carro para trabalhar com dezenas de coisas aí no mundo das missões urbanas, e às vezes você viaja 12, 20 horas com seres humanos que não interagem, não consegue ver a natureza, não consegue ver tudo aquilo, o belo que Deus criou, né? A Caatinga, a Amazônia e etc e tal. Vivem dentro do mundo da alienação da rede social. Então a gente está lidando com essa nova geração, essa geração hoje de idosos, de adolescentes e de idade média. Né? O pessoal, qualquer idade hoje, está viajando na maionese porque está obcecada, fissurada. É um vício, uma compulsão. É igual crack, né? Não consegue ter uma horinha de papo bom, saudável, sobre as coisas belas da vida, porque tem que estar conectado em alguma coisa aí desse mundo virtual. A outra coisa é a questão do isolamento. As pessoas se isolam. O isolamento é terrível. Tem gente vivendo no mesmo condomínio, no apartamento de frente do outro, e não sabe quem é e não sabe o nome da pessoa. Então, faz um bolo, uma torta de limão, bate no seu vizinho e fala: trouxe uma torta de limão para você. Qual que é o seu nome? Quem é você? De onde você vem? Quem você é? O que você faz? Isso é legal, interagir, compartilhar o coração, compartilhar a mente, compartilhar as coisas belas que Deus te deu com o próximo, porque às vezes o próximo está só esperando arrebentar essa fita da chegada, né? Porque a largada já largou há muito tempo, ela é a largada. A questão é a chegada. Como nós vamos chegar? A gente precisa de sair desse isolamento, né? E interagir com as pessoas, ter um bom olhar com as pessoas, olhar as pessoas, um olhar fraterno, um olhar digno, um olhar piedoso, um olhar glamuroso em relação ao próximo, independente quem seja, entende? O outro ponto que eu gostaria de abordar é as questões dos problemas econômicos e sociais, que também eles pegam muito dentro do processo das missões urbanas, né?
Porque não basta só você plantar uma comunidade de fé, né? A gente precisa de entender que não é só fazer reunião de domingo e chazinho de sociedade de senhoras, mas a gente poder interagir com a comunidade no contexto geral. E esses problemas sociais, eles envolvem muito a questão familiar, né? As famílias estão bem detonadas no aspecto geral, muito detonadas nas questões econômicas e sociais. Então, às vezes você está numa comunidade favela e você está lidando com gente que tem dinheiro e gente que não tem nada para comer. Então, essas famílias elas estão muito machucadas por várias questões. Questões de filhos que estão na compulsão da droga ilícita e os pais estão na droga lícita, Coca-Cola, comida demais, álcool demais e etc e tal. Os problemas psicológicos, como que nós estamos sendo bombardeados psicologicamente por tantas coisas. Política, esse nojo que está aí do mundo político, fraudulento, mentiroso, terrível, terrível. 171. Então as famílias estão adoecidas em relação a isso. Filhos que não falam com pais, pais que não falam com filhos, questões mal resolvidas, que não tem um aconselhamento, que não tem um apadrinhamento para poder ajudar no processo dessa reconstrução de relacionamentos. São tantas coisas, tantos detalhes que eu teria que ficar aqui 20 horas para falar o detalhe de cada questão. Então as questões das famílias é importante, porque a família é a maior instituição que Deus criou na Terra. Não é instituição igreja, não é congresso, não é isso, não é aquilo, é família. Família é a base da sociedade. Sem a família, a sociedade fragmenta e ela acaba. Ela vira esterco. A outra questão é a questão psicológica. Esses bombardeamentos que a gente está vivendo aí. Tem a neurose, tem a psicose, tem tanta coisa. Agora nós estamos vivendo um momento tão tenso sobre a questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, né? Que é o introspectivo e o hiperativo, que as pessoas não entendem como a pessoa não consegue prestar atenção na sua conversa, como a pessoa não consegue ficar quieta, como a pessoa está quieta demais, mas está no mundo de Nárnia. E como que nós vamos lidar com o alcance dessas pessoas para espiritualizá-las, para trazê-las na presença do Criador, de quem realmente tem a paz? Então são muitas questões, as questões do autismo hoje, né, que graças a Deus está tendo uma atenção especial da sociedade, da educação, da saúde. Quantos autistas têm dezenas e dezenas e dezenas de famílias e precisa da nossa ajuda, precisa da nossa atenção, precisa da nossa colaboração. E aí vai indo. Temos as questões espirituais e morais. As espirituais são tantas, né? Tem muita gente carregada, tem muita gente opressa, oprimida. E para quem é cristão sabe muito bem o que eu estou falando, em relação a essa necessidade de libertação, para que o Espírito Santo de Deus reine sobre as pessoas, que é o Espírito Santo que liberta, que dá paz, que cura, que faz as coisas acontecer. Eu preciso o tempo inteiro, porque eu também vivo em questões muito difíceis. As questões morais, né? Eu não teria moral para falar das questões morais, mas eu vou falar, né? Quando a gente
joga um lixo no chão, quando a gente avança sinal, quando a gente dirige sem carteira, quando a gente está no trânsito com um telefone ligado na orelha, às vezes nem é coisa séria, é banalidade ou é vendo imbecilidade. Isso é questão moral. Quantos acidentes, quantas mortes já ocorreram porque pessoas estão dirigindo usando o telefone celular? E aí vai embora. As questões morais são amplas, muito amplas. E aí a gente entra na questão educacional. A nossa grande luta, nosso grande desafio também, eu digo nação brasileira, são a questão da base educacional. Nós temos um país enorme, com grandes desafios, e nós temos muitos analfabetos funcionais, pessoas que leem, que assistem, mas não sabem o que estão assistindo e não entendem o que estão lendo. Pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem o que está escrevendo e não sabem o que está lendo. E aí eu trago uma outra ponte do universo da sociedade geral para o universo da sociedade cristã, com seu chamado missiológico. Quantos e quantas pessoas que frequentam comunidades de fé que a gente chama de igreja e não entendem nada sobre a questão quem é Deus, quem é ela mesmo, por que estamos aqui, porque a teologia nossa é muito fraca. E eu agradeço a Deus porque tem muita gente nova que consegue dialogar com a geral, né? E tem muita gente antiga que preparou o campo para os novos sonharem e produzirem. Então nós precisamos urgentemente de projetos, de agências que trabalhem boa teologia. Teologia boa, fundamentada nas escrituras, porque as escrituras ela é inerrante e ela é suficiente para tudo, para todas as questões da vida humana, da alma, do psique, do corpo, das crises. Ela tem a resposta para tudo, para tudo. Então nós precisamos urgentemente entrar nessa questão da educação cristã, para quem crê nisso, para quem crê em Jesus, para quem é do Cristo, tá ligado, doido? Eu quero passar agora para a igreja no contexto urbano, que ela precisa centrar na pesquisa. Né? Eu estava falando sobre a definição da missiologia urbana. Ela é a ciência que a gente pesquisa, a gente registra e a gente aplica com os dados relacionados à origem bíblica, a história da humanidade, as técnicas antropológicas urbanas e a base cristã da missão na cidade. Então a gente tem que pesquisar onde estou, quem sou eu, quem é a cafetina ou cafetão. Eles têm nome, não é o cafetão, a cafetina, eles têm nome, é o João e a Maria, entende? Quem é o traficante? Ele tem nome, é o Zé. Então chama o Zé para sua casa para comer uma pizza, para ter um dia legal lá, fora da violência, do tráfico, para bater um papo, para ouvi-lo, para entender as suas questões mais profundas, difíceis da sua vida, dos seus abusos, das suas violências. Então nós precisamos de estar, através da pesquisa, entender essas pessoas, entender quem está na cidade, quem é o taxista, quem é o pastor, quem é o padre, quem é o pai de santo, quem é o político, seja ele vagabundo ou não, mas a gente entender essas pessoas, que são pessoas fragilizadas, que necessitam da graça de Deus, e essa graça de Deus ela vem através de quê? Da nossa vivência com essas pessoas, no mundo real. Não basta ser só um grande teólogo. Eu sou vice-deus em teologia, eu sei tudo de hebraico, grego, aramaico e etc. Tá bom, parabéns, mas a vida real é a vida real, é aqui embaixo, né? A outra questão, além da pesquisa, é o ministério, né? O projeto centrado na comunidade. A comunidade precisa da nossa atenção, com conselhos sábios, com serviço, com mãos dadas ao amor. Saturar a comunidade com o evangelho. O evangelho é
É a única ação, é a ação de Deus para transformar a humanidade. Não estou falando de igrejeiro, de crente xarope, de gente retrógrada, mas eu estou falando do evangelho nu e cru. Ele é simples, ele é básico, é uma cartilha de vivência natural da vida aqui embaixo na Terra, né? É os direitos humanos, não esse que está aí, mas é os direitos humanos, o verdadeiro, entendeu? É mover-se para fora do nosso ego, da nossa comunidade, do nosso eu, do nosso achômetro, é ir para fora, é estar presente no carnaval, nas festas, onde as pessoas estão tendo coma alcoólico, onde as pessoas estão tendo estupros, abusos, sendo roubadas, é participar do finados lá no cemitério, dando água para quem está com sede, dando abraço para quem está triste. E aí vai-te embora, mover-se para fora, mova-se para fora, fora do gueto do condomínio, do gueto do telefone, do gueto da panelinha, daqueles amigos que não abrem a tampa da panela para ninguém. É mover-se. A outra coisa é a integralidade da missão. Não é só pregar o evangelho e falar de espiritualidade, mas é ir na casa daquela vizinha, senhorinha lá, idosa, viúva, limpar a caixa d'água dela, capinar o lote dela, ajudá-la a organizar melhor a sua escada para ela ter melhor mobilidade. É entender, é olhar a sociedade com a cosmovisão de Deus, colocar as lentes de Deus e partir. Outra coisa é mover para frente em unidade. Quando a gente fala de unidade, esse é um dos maiores desafios aí de quem faz parte do reino, quem está dentro da comunidade de fé, né? Hoje é moda, é mania, é vício, é começar um projeto, vamos ser diferente, depois se fecha e vive em rede social querendo ser a pessoa, o meme, querendo ser a sensação, tudo em função de glamour, de reconhecimento, de altos salários e de vida boa. Sai fora, para com isso, deixa disso. Entende? Isso é idiotice. A gente tem que olhar o ministério vizinho, a pessoa vizinha, como se fosse o nosso próprio ministério, como se fosse a gente mesmo, e projetar as pessoas para que elas sejam melhor do que nós. E a gente vai saindo de cena e essas pessoas são muito mais abençoadas que nós, tá ligado, doido? A outra questão importante é não barganhar essa graça, não negociar essa graça. Se é graça, ela é dada de graça para todo mundo. Então ninguém é ninguém, Jesus reina e cada um fica na sua de quebrada. Cala a boca e fica na sua. Outra coisa é executar a grande comissão, Mateus 28:19. Querendo aceitar ou não, velho, a salvação ela é pela graça, mas precisa da confissão. Então as pessoas precisam entender que elas precisam ser salvas. Isso aí todo mundo já sabe de cor e salteado. Então a gente precisa de bater nessa tecla na tora da madeira, e é ponto final. Chega de ficar só querendo ser bom, inclusivo. De inclusivo o diabo também é. O Satanás, o Exu, qualquer um é inclusivo. Tá todo mundo querendo ser bonzinho para todo mundo, para querer ser aceito. Mas eu vou te dizer uma parada. Nós temos que bater na tecla. Ou a pessoa se dobra e confessa e assume, e ele é o dono, ou não vai ter jeito. Tá escrito a parada lá, entendeu? É isso aí, fazer o quê? Joga pedras em mim. Outra coisa é a missão no contexto urbano, né? A grande comissão como mandamento, que eu acabei de falar, é mandamento, não é opção, é mandamento, brother. Outra coisa é os campos que estão brandos. O campo tá aí, tem muita gente perdida, sofrida, lascada. Então essas pessoas estão esperando eu e você chegar lá na tora para falar assim, aqui tem um ombro, aqui tem um colo e aqui tem uma palavra. A palavra é essa. Ele é o único caminho, a verdade e a vida é o único.
Você pode se debruçar diante de um monte de bandeira social, um monte de ideologia, um monte disso, daquilo, mas não tem jeito. É o único caminho, velho. É o único caminho, tá ligado? Pode falar o que quiser, discutir da internet, mas não tem pra você não, você vai perder. Vai perder, Playboy, porque ele é o único caminho, não tem outro caminho. A outra questão importante é a questão de discipular, é andar junto com as pessoas, ajudar as pessoas a lidar com, a, com o dinheiro, com o comportamento no geral, com o comportamento de vício, da mentira, do engano, da violência, da braveza. Tem muita gente iracunda, tem muita gente ignorante, tem muita gente fria. E discipular é andar junto, é pegar na mão e andar junto e falar assim, olha, precisa de mudar nisso, naquilo, naquilo outro. Tenta isso, tenta aquilo. Sua vida vai ficar bem melhor se você mudar esses comportamentos de vício, esses comportamentos que afastam as pessoas de você, esses comportamentos que te afastam de Deus. E isso aí é muito bacana. Outra coisa é a questão da obediência. A gente precisa ser obediente. Obediente àquilo que foi traçado para nós. Não tem outro caminho. A gente pisa na bola o tempo inteiro. Eu piso todo dia na bola. Eu sou o pior dos cristãos. Eu sou normal caráter demais. Mas eu não vou largar a mão dessa obediência, de estar ali sempre atrás do mestre. E fazer o quê, né? Esse é o lance. A gente tem que obedecer, voltar atrás, reconhecer que a gente errou o tempo inteiro. Humildade, no dicionário Aurélio, pai dos burros, que eles chamam, né? Humildade é a gente saber reconhecer quem a gente é de verdade e como nós estamos de verdade. Por exemplo, eu sou vida louca, e agora como eu estou? Eu estou recomeçando do zero, estou tentando ser bom. Eu acredito que eu vou ser bom, um pouquinho de bom daqui a um tempo. Aquele monte de coisa que eu errei, eu já recuperei algumas, outras não. Eu ainda piso na bola com um monte de coisa. Então, essa questão da obediência, mas eu vou lutar por essa obediência até eu morrer. Mesmo que eu não consiga, eu morra em frangalhos, cheio de erros, cheio de marcas, cheio de questões do caráter, mas eu vou lutar para obedecer. Outra coisa bacana dentro do contexto urbano é essa questão de evitar publicidade sensacional. Nós não precisamos ter sensacionalismo, frases de efeito, layout de internet. Para, velho, para, não precisa disso não. Ninguém precisa de desdobrar para manipular as pessoas, nem angariar pessoas para ter um lugar cheio de gente. Onde tiver 2 ou 3, ali o mestre vai estar. Para de querer ser mega, para de querer ser church, para de querer ser essas viagens aí, tá ligado? Para com isso, deixa disso, Zé. Seja simples, normal. Essa questão de publicidade, manipulação de publicidade, isso é bobagem. Seja simples, fica com 2, 3, 10, 20, tá bom. Mas seja vida, tenha vida normal, entendeu? Outra questão é a mobilidade. A gente precisa de ter mobilidade. Quando eu falo mobilidade, não é acesso urbano de ônibus, é mobilidade de estrutura humana. Sabe, tem associação de bairros, invista lá, cara, vai lá. Vai ter uma festa, sei lá, da quadrilha, tá precisando de quê? Um caixote? Vai lá, ajuda. A mobilidade de ir no velório de quem você menos gosta, de quem te deu um tapa na cara. Vai no velório, fica do lado, caladinho, para de querer falar, mas seja móvel, resiliente aonde você vive. Esse é o grande lance. Vai no botequim, vai na quadrilha, vai no velório, esteja presente, a presença, tem que falar, esteja presente.
O olhar da gente é diferente. O olhar já ajuda demais. Um toque, um abraço, um cheiro, um afago, já está bom demais. Isso aí é muito importante dentro desse contexto urbano. A última coisa, o último tópico que eu gostaria de deixar aqui, passei do horário, é amar a cidade. Se você não ama o lugar que você está, vaza, vai para Nárnia, para a Lua. A gente tem que amar o lugar que a gente vive, cuidar do lugar que a gente vive, interagir com o lugar que a gente vive, ser parte desse lugar. Outra coisa é conhecer a cidade. Tem muita gente que é líder, que está por aí falando um monte de coisa na internet, com aquelas frases, aquelas fotinhas que o pessoal põe lá, fotinha com LED atrás no púlpito, com frase de efeito. Cara, beleza, mas conhecer a cidade é muito melhor. Transitar na cidade, saber o que tem na cidade, os museus, as galerias de arte, os centros noturnos de lazer, que eles chamam de puteiro ou prostíbulo. Não precisa você pegar, né, as moças, mas vai lá, conhece. Tenta descobrir quem são os donos, quem gerencia. São pessoas, são seres humanos dignos de amor. Ir nas festas, nos parques, nos presídios. Quantos presídios tem na sua cidade? Vá lá no presídio, interage com o presídio, faça parte da vida desse presídio. Você não precisa de ter o ministério do presídio, mas vai lá uma vez por mês, olha aqueles presidiários, os carcereiros, o porteiro, a faxineira, o faxineiro, dá um abraço, fala eu te amo, só isso, tá bom, já tá bom demais, é um bom começo. Essa mobilidade, ela tá envolvida em toda a questão da cidade, todo o universo da cidade. O vizinho, a vizinha, o karaokê, todo mundo. Envolva com a cidade, faça parte da cidade. Uma outra questão importante sobre esse pastoreamento da cidade é amar a comunidade de fé. Se a gente não ama a comunidade de fé, só fica falando mal da comunidade de fé, é porque nós estamos com um problema mal resolvido conosco mesmo. Então, Deus cuida da igreja dele, ele é que resolve a bagaça, não é eu, não é você, não é ninguém, tá ligado? Então, ame a comunidade de fé, aquela lá que é canelinha de fogo, aquela que só acende vela, aquela que é mais erudita, aquela que é reformada. Ame, ajude, faça parte, dê um abraço, interceda por eles. Já é um grande lance isso. O ruim é a gente ficar na internet falando mal desse, daquele outro, porque fulano é isso, porque Bertano é aquilo. Chatice. A outra questão é a paixão pelo evangelho. Quem não é apaixonado pelo evangelho vai ser só religioso, fanático. E o evangelho e o evangelismo. Falar do amor de Deus para as pessoas. Tanta gente ferrada, tanta gente lascada, triste, sozinha, frustrada por tantas coisas da vida. Falar desse evangelho gostoso. Você, olha, vai dar tudo certo, perdoa, começa de novo, tá tudo bem. Esse grande mestre Jesus Cristo está do seu lado. Ele vai te amar, vai estar contigo nas suas questões mais profundas da vida, mais ordinárias da vida. Ah, mas eu fui estuprada, estuprado. Deus está contigo na tua dor. Ele está ali. Ele vai te ajudar a suprir essa dor. Então essa paixão pelo evangelho, pelo evangelismo é muito massa. É porque esse termo evangelismo, ele tem conotações ridículas de falar de Jesus para encher a igreja. Para, velho. É muito mais do que isso, é muito além disso. E fechando aqui, eu gostaria de deixar essa ideia, é uma simples devocional aqui para o Moca.
a missiologia urbana ela nos ajuda demais a entender o contexto, a cosmovisão de Deus, a cosmovisão bíblica sobre onde nós estamos e como a gente pode ser luz, como a gente pode ser bacana com o próximo. Tá ligado, doido? Sem ser fanático, xarope, cretino, crente cretino. E a gente tá junto. Não basta só ter base teológica, ser profundo. Não basta só isso. Não basta ser só uma pessoa que não usa isso, que não usa aquilo, que vive igual anjo, voando, que é oco. E a coisa é mais embaixo, é aqui nos porões, é aqui na verdade da vida. É no dia a dia, no tete a tete. Então eu queria deixar essa pala para você aí, sabe? Tenta procurar aprofundar mais na missiologia urbana, porque a visão vai abrir e os desafios vão crescer e o seu trabalho vai aumentar e a sua renúncia vai ter que ser mais profunda. E se não for assim, é melhor largar tudo e ir para outra quebrada, seguir outra religião, que é só inclusiva, mas não pede morte. Porque a nossa religião pede morte, fazer o quê? Né? Então a gente tem que morrer para parar de acontecer. Então é isso. Deixo para vocês aqui essa palazinha. Deus te abençoe. É nóis, Queiroz. A gente vai se falando aí. É o MOCA, Movimento Cristão Alternativo. A gente não presta não, mas fazer o quê? Tamo aí, né? Abraço. Vou nessa. Tomar um banho de mar ali para eu me recompor. Valeu.